Estamos aqui novamente, minha gente querida, uma ótima noite para todos. E vamos começar com um novo livro. Peregrina da Paz, a tradução é de Luiz Antônio Mileco e ele deu o nome de 12 Passos rumo à Paz Interior. É uma história e a gente vai ler aos pouquinhos todo dia. Em minha vida juvenil, fiz 2 descobertas muito importantes. Em primeiro lugar, descobri que fazer dinheiro era fácil. Em segundo lugar, descobri que fazer dinheiro e gastá-lo à toa era completamente destituído de significado. Eu sabia que não era para isso que eu estava aqui. Mas, nessa ocasião, isso foi há muitos anos, eu não sabia exatamente para que estava aqui. Foi a partir de uma busca muito profunda, de um modo significativo de viver, e depois de ter andado toda uma noite através dos bosques, que cheguei ao que agora considero como um importante estado de elevação psicológica. Senti uma completa predisposição, sem quaisquer reservas, para dar minha vida, para dedicar minha vida ao serviço. Digo-lhe que esse é um ponto de onde já não se volta. Depois disso, você nunca mais poderá recuar a um viver completamente centrado em si mesmo. Amanhã a gente continua e vamos para o Livro dos Espíritos. E a pergunta de hoje, sobre os anjos de guarda, sobre os espíritos protetores, é assim: será que é por não poder lutar contra espíritos malévolos que o espírito protetor deixa seu protegido se transviar na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer, e não quer porque das provas o seu protegido sai mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que o inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho da pessoa são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não poder opor resistência a eles. Pois é, essa que é a nossa fraqueza, nosso descuido, nossa vaidade, nosso orgulho, que acha que o bem não é tão importante, que os bons pensamentos não são importantes, e aí a gente dá força aos maus conselhos, às más inspirações. E quanto mais a gente entra nesse pensamento, mais difícil a gente consegue resistir e voltar para o caminho do bem. Então vamos estar atentos a isso. De qualquer forma, é como ele falou aqui: depois de uma prova dessa, a gente sai mais instruído e perfeito, porque a gente acaba sofrendo as consequências do que fez de errado, do que pensou exatamente o oposto do que devia. Então, acaba aprendendo. É assim que a gente evolui. Não precisa ser assim se a gente for bom, mas quando não tem juízo, a dor é que conserta a gente. E assim passamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente entra num novo capítulo: buscai e achareis.
começa com o item: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Se refere à passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a essa outra: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência em busca do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois a ciência é que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que a pessoa passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, a humanidade progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam se atrofiado. Se ele o tivesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalhe e produzirá. Dessa maneira, será filho das suas obras, terá delas o mérito e será recompensado de acordo com o que tenha feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham na mão, sem o incômodo sequer de se abaixar para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante se tornaria sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, eles vêm unicamente mostrar-lhe a meta que
lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: ande e chegará. Topará com pedras, olhe e afaste-as você mesmo. Nós lhe daremos a força necessária se quiser empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: peça a luz que lhe clareie o caminho e ela lhe será dada. Peça forças para resistir ao mal e a terá. Peça assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhá-los. Como o anjo de Tobias, o guiarão. Peça bons conselhos e eles não serão jamais recusados. Bata a nossa porta e ela se abrirá. Mas peça sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresente-se com humildade e não com arrogância, sem o que será abandonado às suas próprias forças e as quedas que der serão o castigo de seu orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois é, mais uma vez a gente vê aqui a força da nossa ação de buscar, de procurar, de seguir o bem. Caso contrário, se a gente ficar na inércia, sem fazer nada, não vai produzir nada e vai demorar mais tempo para evoluir. E vai sofrer as consequências da nossa inação. Porque isso é irrevogável. O plantio, a semeadura é da nossa escolha, é do nosso livre-arbítrio, mas as consequências são inevitáveis. As consequências a gente vai ter de qualquer forma. E assim vamos terminar com a trovinha de Leôncio Correia do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Deduções do Caminho. Ao destino que se entorte, não recuses simpatia. Provação é igual à morte, cada qual tem o seu dia.